Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre o aguardado filme Homem-Aranha 3 Sem Volta para Casa. Se você ainda não assistiu ele, tudo que eu tenho para te contar é que ele é o maior filme da Marvel desde Ultimato. Sendo um pouco ousada agora, particularmente eu acho que é o melhor filme da Marvel e também, sem sombra de dúvidas, o melhor do herói. Minhas expectativas foram todas superadas e eu até tenho dificuldade para elencar alguns pontos negativos. Honestamente, é uma produção sem defeitos. Ok, há muitas conveniências de roteiro, mas assim, gente, estamos falando de um filme de super-herói e pela própria sinopse da produção, já poderíamos imaginar que algumas facilitações seriam necessárias. O filme é uma montanha-russa de sentimentos. Você vai rir, chorar, se emocionar e vai ficar impressionado com a grandiosidade da coisa. O trailer revela pouquíssimo pra gente, não dá pra sacar a história apenas assistindo ele. E eu até diria pra vocês que temos apenas a primeira parte do filme nele. A Sony e a Marvel, ó, estão de parabéns, não decepcionaram e entregaram absolutamente tudo. Agora vamos de fato ao assunto do vídeo. Se você leu o título que eu coloquei aqui nesse vídeo, provavelmente você percebeu. Vai conter muito spoiler aqui. Então fica aqui o meu alerta. Se você não assistiu o filme ainda, pausa esse vídeo, sai dele na verdade, porque ó, Homem-Aranha é uma experiência incrível para os fãs do gênero. Você não vai querer tomar spoiler antes da hora, confia em mim. Bem, dito tudo isso, acho que quem não quer tomar spoiler já saiu do vídeo, então bora para análise com spoiler. Gente, que filme sensacional, amigos! Eu fico arrepiada só de lembrar de alguns momentos. Teve tudo que a gente esperava e um pouco mais. O principal de tudo, né? Tivemos aquele esperado encontro dos três Miranhas. E mesmo sabendo que isso iria acontecer, afinal, tinha vários spoilers circulando pela internet falando que isso iria acontecer de fato. Mesmo assim, gente, eu me surpreendi no momento e aposto que se você já assistiu o filme, provavelmente você também se surpreendeu. Chegou em um momento do filme onde eu tava me perguntando se isso realmente iria acontecer, porque o Peter estava super envolvido com todos os vilões, todos já tinham aparecido, na verdade, né? Ele estava tentando encontrar soluções para salvar os vilões da morte em seus respectivos universos e nada dos outros dois Miranhas. Mas ainda bem que esse momento de encontro demorou um pouquinho para acontecer, porque deu tempo da gente aproveitar bastante a experiência com os vilões. Eu gostei bastante do modo como aconteceu o crossover entre os heróis. Confesso que rolou uma certa conveniência de roteiro aí para o Ned conseguir abrir aqueles portais do Doutor Estranho. Já que foi uma mega facilitação de roteiro aí o Peter conseguir o anel do Doutor Estranho e dar justamente para o Ned e tal. Tudo bem, a gente passa um pano pra isso, né? Ainda assim, aquele momento que o Ned abre os dois portais, gente, olha, sai os dois teiosos de lá. Que momento, amigos. Que momento! Aliás, não posso esquecer de falar, eu também gostei bastante da dinâmica entre o Ned e a MJ nesse filme. Eles não interagem tanto assim com o Peter como poderiam interagir, mas os dois formam uma dupla incrível. Acho que foi importante um momento inicial apenas com o Andrew e com o Tobey, com os veteranos. Acho que foi suficiente para dar vida àquele esperado meme e também não foi algo caótico. Não seria muito apropriado naquele momento do filme um encontro entre os dois veteranos e o Peter Parker do Tom. Basta lembrar que a Tia May morreu um pouquinho antes, então o personagem dele estava destruído. Era necessário um contexto para a reunião desses personagens, e a gente teve na história. A MJ estava cogitando apertar aquele botão da caixa e ninguém sabia ao certo o que poderia acontecer a partir daquilo. Então, o aparecimento dos dois Miranhas foi como uma luz no fim do túnel. Como esperado, o feitiço do Doutor Estranho que deu errado não somente levou para aquele universo as pessoas, os vilões que conheciam a verdadeira identidade do Peter Parker, como também levou para aquele mesmo universo os próprios Peter Parks. E aqui eu tenho que fazer uma ponderação já comentando sobre as cenas pós-créditos. Adorei que até mesmo Venom foi transportado e ficou quietinho, não causou, ficou na dele. Mas foi o suficiente para abrir uma oportunidade aí para os próximos filmes. Bem, voltando aqui para os Miranhas, eu estranhei um pouquinho que eles demoraram para encontrar o Peter Parker desse universo, né, gente? Os vilões encontraram o personagem do Tom com uma certa facilidade. Enquanto eu escrevi o roteiro desse vídeo aqui, eu até fiquei me questionando por que demorou tanto para acontecer esse encontro. Seria isso uma brecha no roteiro? Se eu bem lembro, até o Tobey fala que estava procurando o Spider-Man. Mas depois eu pensei bastante com os meus botões e formulei uma nova opinião. Imagina você chegar em um outro universo e descobrir que existe uma outra versão de si mesmo. Eu tenho minhas dúvidas se eu iria atrás da minha versão em um outro universo.
inverso, assim, gente. Imagina, eu não sei se eu ia querer me conhecer não sendo eu. Não sei. De toda forma, eu adorei o modo como o Andrew apareceu, foi o primeiro a aparecer, na verdade, e ele estava piradão aí no conceito de multiverso. O que para muitos seria suficiente para um colapso nervoso, para ele era motivo de satisfação, era um deleite, ele estava fascinado com a ideia. E isso é muito bom. Esse comportamento condiz bastante com a personalidade mais nerd do personagem. Se eu e o restante das pessoas que assistiram esse filme estávamos empolgadíssimos com a aparição do Andrew, imagina quando Tobey apareceu, né? O cinema foi a loucura. Curti bastante como conseguiram reviver as versões de cada um dos Peter Parkers deles. E foi tudo muito coerente, né, gente? Eu gostei que eles conseguiram trazer versões mais maduras dos personagens, com suas dores, traumas e motivações. A química entre os dois veteranos é inquestionável, gente. Eles agem com muita naturalidade. E a partir do momento que o Tom foi inserido aí nesse rolê doido entre miranhas, ele também tava super na mesma vibe. E adorei como os três personagens tiveram muitos momentos juntos, muito mais do que eu esperava, por sinal. O personagem do Tom, o Peter, precisava muito disso, dessa reunião. Eu não vou dar conta de comentar todos os bons momentos que rolaram entre os personagens, mas eu quero destacar que a dor foi algo que uniu todos eles. A perda de uma pessoa amada. Rapidamente eles perceberam que isso é o que eles mais têm em comum. O tio Ben, a Gwen Stacy e agora, a mais recente, a tia May. Todos eles perderam alguém amado e carregam esse peso na consciência. Acreditam que poderiam ter feito mais para evitar essas mortes. Aquele momento que eles estavam refletindo sobre isso e me soltam aquela frase: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Foi de arrepiar, um complementando a frase do outro. Ah, gente, honestamente, né? O que não foi de arrepiar nesse crossover? Antes de finalizar e partir para a próxima pauta do vídeo, eu preciso comentar sobre um momento muito especial do filme. Aquele momento que todo mundo tava aguardando e fizemos uma teoria sensacional. E adivinha? A teoria aconteceu. O Andrew salvando a MJ, fazendo pela MJ do Tom o que ele não conseguiu fazer pela Gwen Stacy. Que momento, gente, que momento épico. Bem, vamos mudar aqui um pouquinho a pauta do vídeo e vamos comentar sobre a grande morte desse filme. Definitivamente, eu não esperava que a tia May fosse morrer aqui e eu não estava nem um pouco preparada para esse momento. Quando finalmente a personagem começa a ganhar um pouco mais de destaque, vem esse tombo. Até fiquei me questionando se não mataram a personagem rápido demais, né? Poderiam ter dado um pouquinho mais de desenvolvimento para ela na trilogia. Mas, de toda forma, isso não tira o impacto da morte da personagem. Ainda mais quando a gente sabe o que ela representa para o Peter Parker. Toda a sequência que levou ao fim da personagem, a morte dela, foi muito bem executada. Desde o princípio, a gente consegue perceber que alguma coisa de ruim, de errado, vai acontecer ali. E acontece. O perigo ali era evidente. Toda a execução da morte da personagem foi guiada por uma delicadeza extrema. Foi muito impactante o modo como ela soltou aquela frase de legado do Homem-Aranha, o modo também como Tom Holland nunca decepciona com cenas mais tristes. Tudo funcionou muito bem nesse momento. A personagem morreu, mas não foi em vão. Ela sabia que o propósito do Spider-Man, do Peter, do sobrinho dela, era muito maior. Ela morreu orgulhosa do homem que ele estava se tornando e do altruísmo dele. E comentando agora a evolução do Peter Parker nesse filme. Vou abrir meu coração. Os dois primeiros filmes protagonizados pelo Tom não eram os meus favoritos do Miranha, gente. Eles tinham um ar muito teen e não me agradava tanto, mas, gente, nesse terceiro filme, tudo mudou. Em Homem-Aranha 3, tivemos uma mega evolução do personagem. Ele teve grandes saltos de desenvolvimento e foi incrível acompanhar essa transição dele. E isso a gente consegue perceber desde o comecinho da produção, quando ele compreende o preço de ser um herói. Seus amigos e a tia May sempre estavam expostos, não somente a ameaças de inimigos, mas também agora publicamente. Era muito para um garoto, gente, para um adolescente. Até por isso que o Doutor Estranho aceita com uma certa facilidade aí fazer esse feitiço para ele. Ok, eu confesso que eu esperava um mínimo de resistência do Doutor Estranho e isso não aconteceu no filme, né? Mas, como eu falei pra vocês no começo do vídeo, temos muitas facilitações, muitas conveniências e resta pra gente aceitar. A morte da tia May foi um mega choque de realidade para o personagem, né? Se antes ele apenas tinha que conviver sabendo que estragou a vida de algumas pessoas, agora ele vai ter que lidar com algo ainda pior, né? Ele vai ter que levar para o resto da vida o peso na consciência
consciência de não ter conseguido salvar a própria tia. E a May era mais do que uma tia, era a figura materna da vida dele. Tudo que o personagem vive nesse terceiro filme é muito intenso. Logo, é bem compreensível a decisão madura que ele tomou no final, aceitar que ninguém mais poderia se lembrar dele. Claro, seria muito egoísta da parte dele permitir um colapso no multiverso apenas para continuar existindo. Mas daí também é inevitável não pensar, né? Se o bonito tivesse ficado calado na hora que o Doutor Estranho estava fazendo o feitiço dele, nada disso teria acontecido, não teríamos filme. Contudo, com o desfecho que tivemos nesse terceiro filme, eu só consigo ficar mais ansiosa ainda para o próximo filme da franquia. Já tivemos a confirmação que teremos ao menos mais 3 filmes do Teioso e sabemos que pelo menos no próximo filme, no quarto, teremos o retorno do Tom Holland. E vale lembrar que temos um diálogo no filme que lançou, né, aquela possibilidade de em breve a gente conhecer o Miles Morales. E eu até fiquei um pouquinho decepcionada com as cenas pós-créditos, não que foram cenas ruins, mas eu estava confiante que teríamos a apresentação do personagem ao universo do MCU. E isso não aconteceu. Bem, de toda forma, Homem-Aranha 3 subiu a régua de excelência para os filmes do herói. E eu espero do fundo do meu coração que essa nova trilogia sustente isso. Provavelmente encontraremos nos próximos filmes uma versão muito mais madura do Spider-Man e para isso ele vai ter que recomeçar do zero. E por fim, vamos falar dos vilões. Tivemos excelentes momentos, cômicos na medida certa e também com cenas de ação eletrizantes. E eu fico realizada de ter assistido esse filme nos cinemas, porque foi incrível acompanhar a vibração do público a cada vilão que aparecia. Como esperado, tivemos o Dr. Octopus, o Electro, o Lagarto, Homem-Areia e o Duende Verde. E amigos, nenhum vilão foi uma ameaça tão gritante como esse último. E eu não sei vocês, mas eu tenho uma dificuldade tremenda pra levar esse personagem a sério. Gente, é um idoso voando em um skate. Contudo, esse vilão foi a maior ameaça que o Spider-Man teve nesse filme. Graças a ele, tivemos muitos momentos de tensão. Ele precisou tomar decisões difíceis para lidar com esse vilão. Mas no fim, o saldo que eu tive de tudo isso é que serviu como uma forma do Peter Parker amadurecer. Aquele momento do embate final em que ele decide matar o vilão, gente, foi super impactante, especialmente porque o Tobey impediu ele. O veterano sabia que aquele ato de matar um vilão a sangue frio mudaria drasticamente a vida do garoto. Assim, ele seguiria por um caminho dark e perigoso. E nesse momento do longa faz todo sentido a frase, né, gente? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. O Peter não poderia colocar a vingança dele acima de tudo. Homem-Aranha Sem Volta para Casa é fanservice puro, né, gente? Tá incrível do começo ao fim. E você, achou o que do filme? Me conta aqui nos comentários, eu vou adorar conversar com vocês. Eu te agradeço por ter assistido esse vídeo até agora, se inscreve no canal, deixa o like. Se quiser contribuir com o meu trabalho, tem o botão de valeu aqui embaixo. E a gente se vê em outra oportunidade. Beijinhos e tchau, tchau!